Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Caio e estou de volta aqui no canal para mais um vídeo, sejam todos bem-vindos. Você que ainda não conhece a gente, já aproveita para se inscrever, seguir a gente lá no Instagram, porque eu pretendo voltar a fazer vídeos aqui com maior frequência para o canal. E lá no Instagram também direto tem conteúdo, sempre que sai algum pôster, algum trailer, ou que eu tenho alguma opinião assim, tipo, do nada, que é uma opinião que de repente nem cabe num vídeo, assim, pode ser uma coisa mais simples, eu coloco lá nesse Instagram e aí você acompanha lá também quando tem conteúdo novo, quando não tem, e você fica de olho, né, porque tem sorteios, tem muita coisa legal lá no nosso Instagram. Agora vamos parar com a enrolação e vamos falar do assunto do vídeo de hoje, que é um assunto bastante polêmico, né, que é a Marvel, o futuro da Marvel, o que esperar desse futuro. Aliás, não só o que esperar desse futuro, mas também falar das obras atuais, que várias aí dessa nova fase da Marvel, desde Vingadores Ultimato, acabaram sendo controversas, né? Teve gente que gostou, teve gente que não gostou, a gente não teve tanta unanimidade, talvez assim, o que teve mais unanimidade disso aí tenha sido ali nas séries Loki, WandaVision e Falcão e Soldado Invernal, essas três. E talvez lá no Shang-Chi também, que eu vi que bastante gente gostou, que é um filme já um pouco mais desgrudado do MCU em si, mas ainda assim, dessas obras todas aí que eu falei, sempre teve gente apontando alguma coisa, e a gente vai tentar entender aqui, né, com a minha opinião, claro, eu não tô lá dentro do Marvel Studios pra saber o que tá acontecendo, mas eu vou deixar um pouco da minha opinião aqui do que tá rolando nesse momento de transição do universo Marvel. E vamos por etapas, né? Primeiro de tudo, eu já quero falar que nesse vídeo eu não vou usar termos como lacração, que muita gente usa pra tentar deslegitimizar alguma coisa, falar, ah, tá usando uma atriz, tá usando um ator de alguma minoria, alguma coisa assim. Não, eu não vou entrar nesse ponto, tá? Porque eu já falei aqui em outros vídeos que eu acho esse termo uma imbecilidade e toda a crítica rasa que vem a partir desse tipo de ódio, assim, de alguma minoria, também tão raso quanto esse termo. Isso mostra o tamanho do cérebro da pessoa que usa isso como alguma justificativa. Eu também não vou falar do GCI, que a gente sabe que a Disney já fez muita coisa boa no GCI, né? Pra mim, Mowgli é uma das melhores coisas que eu já vi em GCI, o live action lá, The Jungle Book. A gente tem outros exemplos aí dentro da própria Disney, também na Lucasfilm, enfim, diversos subsidiários da Disney, né, perdão. Na própria Marvel a gente já viu um Thanos bem legal de CGI, e eles estão devendo isso sim, eu sei. A gente sabe que isso é uma crítica aí, então é uma coisa que eu não vou abordar muito, porque já bombou diversos memes, diversas opiniões falando sobre isso, né. Eles podem sim caprichar um pouco mais nisso. Eu já falei que eu não levo isso tanto em consideração, porque eu sou o cara que eu gosto pela trama e tal, mas dá uma experiência melhor você ter um CGI melhor, né? E aí eu falei que Shang-Chi talvez tenha sido o filme que a galera mais gostou, mas em Shang-Chi acontece também umas paradas meio esquisitas de CGI, né, mano? Aquela luta na água lá, você vê uma água meio de plástico ali, se você reparar bem, o dragão ali, mas enfim, são coisas que eu não pego tanto assim, eu espero mais, né, por se tratar de um estúdio que tá ali no guarda-chuva da Disney, que faz milagres aí, né, não só nos filmes, nas séries, nos parques, enfim, em todos os produtos da Disney eles colocam ali a grande magia e acaba deixando um pouco de lado essa questão aí do CGI, ou tá deixando de lado, ou não tá sabendo também como incorporar isso em alguns personagens, como por exemplo na She-Hulk. Pô, vai fazer ela bombadona igual o Hulk, igual fez o Hulk no passado? Como é que vai ser? Então, eu espero, né, que eles deem um tapa nessa questão aí para as próximas obras, e esse não é o ponto que eu vou focar. Eu já tô falando muito para um ponto que eu não vou focar, não é verdade? Pois bem, pessoal, depois da Saga do Infinito, a Marvel parece que tá tentando se encontrar, qual vai ser o grande ponto de ligação, porque a Marvel meio que quer ter isso, né? A gente viu lá desde o começo do MCU, por mais que no começo lá as coisas não fossem tão interligadas, a gente teve um Homem de Ferro aqui, um Hulk ali, aí você coloca uma ceninha pós-crédito, alguma coisa nessa linha. Querendo ou não, tudo meio que foi bastante planejado, então com muita antecedência a Marvel tinha isso, vamos fazer o Thor, vamos fazer o Capitão América, aí depois de um tempo você desenvolve o arco de cada um, você traz personagens novos, vamos fazendo essa mudança aí até chegar na grande Saga do Infinito. Então tinha tudo mais ou menos planejado. É claro que algumas coisas não saíram como planejado, né? Tinha alguns filmes que a Marvel pensava em fazer, como por exemplo Inumanos, que acabou virando uma série que é melhor a gente nem falar. Tem também o Capitão América, né? O segundo
Capitão América ia ser a Sociedade da Serpente, o subtítulo lá do filme, né? E acabou virando Guerra Civil aí muito por causa do Batman vs Superman. Então teve algumas mudanças aí nesse caminho, mas uma grande questão é que a Marvel sempre deixou todo mundo a par do que ela queria fazer pro futuro, de que personagem seria aquele filme, quando sairia. Lá em San Diego, em toda a Comic Con, a Marvel Studios sempre levava lá um calendário de pelo menos 3 ou 4 anos pra frente, mostrando o que ia ter. Se não o título inteiro, mas do que se tratava o filme. Então, ó, Guardiões da Galáxia, o filme do Hulk... Mentira, só teve um filme do Hulk. Então não sei por que eu usei o exemplo do filme do Hulk. Homem de Ferro, enfim, colocava lá de que personagem seria esse filme ali dentro desse calendário, e na maioria das vezes isso saía bem assertivo, tinha uma mudança ou outra, mas você já sabia que você poderia esperar aquilo. Você, beleza, vai ter um filme do Homem-Formiga, vai ter depois ali um novo filme dos Vingadores e tudo isso. E a Marvel não tem feito mais isso depois do Guerra Infinita, né? Aliás, depois do Ultimato, que foi o último, né? Eu confundo os dois. Então, quando fechou a saga do infinito, a Marvel não fez mais esse tipo de coisa, divulgou diversos filmes que ela ia lançar, né, em eventos próprios da Disney. Então a gente teve aí o anúncio de Blade, de Quarteto Fantástico, enfim, tudo isso que vocês que acompanham aqui o canal devem ter visto. Porém, tem uma grande questão, não teve data, não falou tipo, ó, o Blade vai ser em 2023, o Quarteto Fantástico 2024, tal. Não teve isso. E parece que a Marvel perdeu um pouco essa questão de deixar tudo interligado. Eu não sei se eles estão planejando algo muito grandioso lá na frente ou se simplesmente acabou não se conversando os roteiros. E eu vou explicar pra vocês porque eu acho isso. Eu vou desconsiderar lá o Homem-Aranha, tá? O segundo Homem-Aranha, enfim. Vamos falar a partir das séries, né? Que aí a Marvel começou a se arriscar num outro tipo de mídia. Já tinha séries da Marvel, mas não era do Marvel Studios, como a gente tem aí WandaVision, essas séries aí do Disney Plus. E a Marvel começou a se arriscar nesse ponto, né? Colocar as séries como canônicas ali de dentro do MCU. E pra mim, nas 3 primeiras, aliás, ela mandou isso muito bem, tá? Na verdade, acho que só as 3 primeiras tem ali aquela grande questão canônica. Tem também a questão do What If, mas o What If é um caso totalmente à parte, a gente vai falar dele ali pra frente. E eu achei legal eles puxarem séries baseadas ali em acontecimentos dos filmes. Só que a grande questão é que essas duas séries, né, em especial WandaVision e Loki, deixaram uma ponta para o futuro do MCU, ainda mais se tratando de multiverso, que foi um assunto que acabou se desenrolando aí em Homem-Aranha e agora também, mais recentemente, em Doutor Estranho. Só que o problema é que aconteceu lá uma ruptura do multiverso, só que até então não teve nenhuma falha, assim, não teve nenhum grande efeito em relação a isso. Tipo, o Doutor Estranho viu isso aí, viu essa abertura do multiverso, ou o próprio Wong, que é o Mago Supremo, e ninguém foi atrás pra tomar alguma ação, fazer algum tipo de coisa. Eu acho que a questão de Loki eles estão segurando muito por se tratar do Kang, né? Eles falam que vai vir uma variante ali, e deve ser a pior variante aí do Kang. Eu acho que isso aí ele deve segurar um pouco para explorar um pouco mais com o Homem-Formiga, né? Com o novo filme do Homem-Formiga que estreia no começo do ano que vem. E já tinha aí esses boatos que o Jonathan Majors apareceria como Kang no filme. Eu achei até um pouco prematuro ele já aparecer em Loki, achei que iam segurar um pouco mais, porque o Kang é esse personagem que tem o potencial de ser o Thanos dessa nova saga aí da Marvel. E eu acho que ele até pode ter, né? O problema é que ele já foi revelado muito cedo. Poderiam ter dado alguns teasers ali, uma roupa, uma coisa ali. Mas tudo bem, ok, eu entendo que seja um novo jeito de você mostrar o que está por vir. E talvez a Marvel pode estar esperando para mostrar de vez essa pior versão do Kang, porque ela ainda tem o Quarteto Fantástico para ser feito, né? A princípio seria sob a direção do Jon Watts, só que a gente já teve uma mudança aí, graças a Deus! E parece que a Marvel tá desesperada atrás de um novo diretor aí para esse filme, e eu acho que esse filme pode ser aí um dos fios condutores aí dessa nova fase da Marvel, porque a gente já tem o Doutor Estranho como um dos principais personagens dessa nova fase, porque a gente tem muita coisa cósmica, muita coisa da magia, do multiverso rolando ali, então querendo ou não, ele é o ponto central dessa questão. Mas a gente tendo o Quarteto Fantástico, a gente pode ter um estudo ainda mais aprofundado em relação ao multiverso, entidades e tudo isso, né? Porque a gente tem a cabeça ali do Reed Richards pensando e explicando tudo ali. Pra galera que não conhece algum contexto dos quadrinhos ou algum contexto novo, né? Que seja mostrado até pros fãs dos quadrinhos, é muito fácil de você explicar ali através de um diálogo de uma das mentes mais inteligentes aí do nosso universo. E pelo que a gente viu, ele é a mente mais inteligente de outros universos também, né? Mas a gente já vai chegar lá.
E aí tem outra coisa também que muita gente questiona na internet, né? Eu vejo diversos posts perguntando sobre isso. Só que isso eu acho que a Marvel vai dar uma segurada pra tentar explicar alguma coisa ali, que é a questão do que aconteceu em Eternos. Muita gente criticou Eternos, falou que o filme é ruim, e eu discordo, eu acho o filme muito bom. Uma das melhores coisas que a Marvel fez, na minha opinião, e isso é uma opinião polêmica, né? Porque é um filme muito diferente do que a Marvel já tinha feito antes, ele segue uma roupagem ali diferente, ele explica algumas coisas muito fácil, né? Porque muita gente fica pensando, por que os Eternos nunca apareceram antes, tal, acharam que havia uma super explicação, eles explicaram de uma maneira simples, tranquila, e eu aceito aquela justificativa que deram. E pra mim ficou muito bem amarradinho Eterno. Só que tem uma grande questão lá no final, que é o nascimento do Celestial. E ninguém mais falou disso. Nasceu um Celestial gigante do meio da Terra. E não se falou disso em Doutor Estranho. Não se falou disso no próprio Homem-Aranha. A gente não teve nenhuma menção a esse tipo de coisa. O que será que eles vão fazer com isso? Como vão justificar? Como vão explicar? Eu acho que isso pode sim ser um indício ali de novos superpoderosos na Terra, se é que vocês me entendem. Então, a gente tem duas questões de grandes franquias para Marvel resolver, né? De equipes que nos quadrinhos são muito maiores que os Vingadores, que é o Quarteto Fantástico e os X-Men. Os X-Men são mutantes, e aí não tem como você explicar agora a mutação. Talvez você deixe ali algumas pontas soltas. Pode ser que esse nascimento desse Celestial tenha espalhado aí pelo planeta Terra alguma coisa que transformava as pessoas em mutantes. Alguma coisa parecida com o que a gente viu ali com a névoa dos Inumanos. Eu acho que seria uma solução boa para você explicar a ausência deles em todo esse MCU, né? Nesses mais de 10 anos do MCU. E eu aceitaria bem numa boa. E aí eu acho que fica aquela grande questão, né? O Kevin Feige lá atrás falou que o futuro da Marvel seria cósmico, e de repente, a partir dali, eu acho que os personagens da Terra vão começar a entender o que é um Celestial, o que é esse tipo de coisa, e ter novas sagas aí, né? Então, eu imagino que a gente vai ter essa do Kang e depois coisas cósmicas, né? A gente já tem Invasões Secretas aí, a série do Disney Plus que deve estrear aí no ano que vem. Então, acho que alguns arcos cósmicos aí vão aparecer, e eu imagino que a Marvel vai seguir sim essa questão dos filmes diferentes. Então, pra quem quer ver sempre a mesma fórmula Marvel, que só muda o personagem principal ali, mas tem a mesma fórmula, eu acho que já pode esquecer, porque eu também quero ver filmes diferentes, né? Isso funciona muito bem lá na DC, e eu acho que pode funcionar muito bem na Marvel. A gente teve o Doutor Estranho, que é totalmente diferente de qualquer outro filme da Marvel, e eu gostei bastante também. Eu sei que muita gente se entupiu de teoria achando que seria coisa de verdade. Eu já tinha avisado isso aqui pra vocês no canal. Não vai nessa de youtuber que já viu o roteiro, não vai nessa de insider, porque você nem sabe o que é um insider, nem eu sei o que é um insider, tá ligado? Eu trabalho com isso, eu trabalho escrevendo pra um site, eu não sei o que é um insider. E isso surgiu desde o Homem-Aranha lá, com essas teorias malucas que vai aparecer não sei quem. Então, galera, talvez o fracasso de Doutor Estranho, na sua opinião, pode ser mais culpa sua do que do filme em si. Outra obra da Marvel aí que é totalmente descolada do MCU foi Cavaleiro da Lua. Eu sei que muita gente aí também não gostou por não ter nenhuma menção ao MCU, e eu acho isso legal, porque o mundo é gigante, o mundo é vasto, então é legal a gente ter ali outros heróis surgindo sem nenhuma grande interferência. Eu acho que esse ponto eles acertaram muito bem no Cavaleiro da Lua, pelo menos para essa primeira temporada, porque é um personagem que, querendo ou não se comunica muito com outros personagens dali, né? Talvez pode vir a ter alguma participação aí em Thor, já que a gente vai ter o Carniceiro dos Deuses vindo por aí. A gente já teve menção a outros panteões lá, né? Além do panteão nórdico. No próprio trailer já aparece ali uma deusa de Wakanda, aparece também o Zeus. Quem sabe a gente não tem uma menção aí ao Khonshu e aos outros deuses egípcios. Acho que a partir daí ficaria legal, né? Seria personagens que meio que casaria ali, talvez, o arco. Mas fora disso, acho que seria muito gratuito, assim, sei lá, uma participação do Homem-Formiga, tá ligado? Qual que seria o sentido disso no meio de Cavaleiro da Lua? E voltando a falar dos filmes, tem um filme que aí eu concordo com as críticas, mas não exatamente ao filme, mas da maneira que a Marvel fez, que é o Viúva Negra, galera. Se esse filme tivesse sido lançado lá depois de Guerra Civil, eu acho que ele seria muito, mas muito aplaudido por estar tudo conectado ali, se passar logo depois, entre Guerra Civil e Guerra Infinita, e posteriormente Ultimato. Seria bem interessante da gente ver isso, e lá atrás essa inserção da Helena. Só que eu acho que a Marvel segurou muito, achou que era uma personagem que não daria tanto retorno, não teria tanto apelo quanto o Capitão América, o Homem de Ferro, enfim. Não sei o que se
passou ali na cabeça do Kevin Feige, dentro daquele boné apertado, e ele resolveu lançar depois. Eu gosto do Viúva Negra. É um filme despretensioso, que não tem tanta ligação com o MCU, tem problemas de CGI, né? Algumas coisas muito toscas que beiram Chaves e Chapolin, mas como eu falei, não é uma coisa que eu vou assistir e falar, não, eu já odeio esse filme por causa do CGI. Não, é uma coisa que eu até relevo. E eu gosto desse Viúva Negra porque tem também uma pegada bastante diferente, um pouco de espionagem ali, mas uma espionagem diferente do Capitão América 2, né, o Soldado Invernal. São filmes que parece que tem mais ou menos ali a mesma temática, né, se passando por trás, mas querendo ou não, são mostradas de aspecto diferente, né? Da mesma maneira que o Doutor Estranho tem meio que essa pegada de terror, eu acho que vai ser mostrado de uma maneira diferente que o Blade, que também deve ter uma pegada de terror. E esse mês a gente ainda tem chegando por aí Miss Marvel, futuramente aí o Thor, poucas coisas da Marvel com data, né, ali pra frente. Eu acho que isso vai voltar ao normal aí a partir da D23, que acontece agora, não sei se junho ou julho. Tem o Disney Plus Day, enfim, vai ter muita coisa acontecendo. Na verdade, o Disney Plus Day, acho que acontece no meio do ano, e a D23 acho que rola lá para agosto, setembro, e depois a gente tem a San Diego Comic Con. Acho que muito de ficar um pouco com esse calendário sob segredo foi também decorrência da pandemia, porque os estúdios não sabiam quando isso ia passar, quando iam voltar a lançar filmes no cinema, e eu acho que a partir daí a gente vai ter uma visão um pouco mais clara do que a Marvel tá pensando para esse futuro do MCU. E eu acho que sim, a Marvel vai mudar algumas coisas em termos de CGI, porque teve muita crítica, não foi só aqui no Brasil, em relação a She-Hulk, e eles sabem que eles têm know-how ali para fazer coisas melhores. Só que a Marvel tem que tomar muito cuidado, porque ela tá numa linha muito perigosa, porque ela tá apresentando muitos elementos grandes dos quadrinhos, né? Como, por exemplo, incursões no multiverso, a questão do Kang, né? Isso da viagem temporal, tem também a questão das invasões secretas, que deve aparecer aí no futuro, para não fazer isso tudo amontoado. Eu acho que cada um desses arcos, né, o arco do Kang, o próprio Guerras Secretas, né, não sei se vão usar o Kang, tem alguns bots aí na internet que diz que o principal vilão do Guerras Secretas seria o Kang, então de repente até se casa esses dois arcos. E tem também as invasões secretas, que é um ponto à parte. Então acho que você colocando um mega evento dentro de outro mega evento, talvez tire um pouco o brilho. Quer dizer, já não sei, né? Porque a gente teve Guerra Civil aí no meio, da Saga do Infinito, e eu particularmente gostei da adaptação. Não era o que eu esperava, eu esperava muito mais, mas eu até que gostei do filme ali. É sempre legal a gente ver herói batendo em herói. Quer dizer, nem sempre é tão legal assim. Tem alguns casos que acabam sendo forçados, mas isso é assunto para outro vídeo. Então eu acho que a Marvel vai aos poucos aí dando pistas pra gente do que ela realmente quer fazer no seu futuro. O Kevin Feige aí recentemente falou que ia sair para um retiro. Eu só acho que a Marvel tem que tomar cuidado com outro grande ponto, além disso de você misturar sagas ali no meio desse bololô, né? É a questão da Sony, que por mais que você tenha um acordo com a Sony, você tem que tomar muito cuidado com o que está sendo canônico lá e o que está sendo canônico aqui, para não acabar criando aí uma salada e coisas assim desencontrarem, né? E eu acho que a Sony é uma bomba relógio para a Marvel. Por mais que você tenha ali o Homem-Aranha dentro da Marvel, você liberar assim os seus personagens, dar aval para fazer algumas bizarrices, acaba sendo uma bomba relógio. Como por exemplo, a questão do Venom. Aquela cena pós-crédito do Venom foi simplesmente para vender o filme, que não era tão bom assim, né? É um filme de entretenimento que acabou ficando um pouco fraco. Falei aqui no meu vídeo de Venom que ficou abaixo das minhas expectativas, essa questão da luta do Venom com o Carnificina. Mas aí tinha aquela cena pós-crédito que era ele vendo o Tom Holland, você pensa, putz, vai ter um grande impacto lá em Homem-Aranha sem volta pra casa, né? O multiverso tá aí e tal. E nada, foi uma cena pós-crédito sacana pra chegada do simbionte que você podia resolver de outra maneira, de uma maneira que talvez até ficasse mais legal, que é a história original, né, dele vindo direto do espaço, enfim. Não sei o que vão fazer pra frente, o que vão fazer também com o Homem-Aranha, porque querendo ou não, o Homem-Aranha já sabe quem vai se tornar vilão no universo dele, né, então acho que a Marvel vai meio que pisar em ovos aí pros próximos filmes do personagem. Tem também a questão do Abutre, que foi parar lá no universo de Morbius, e aí ninguém explicou porquê, não faz sentido nenhum até então. Não sei se vão tirar algum coelho da cartola pra explicar isso, talvez a Marvel tenha que rebolar aí no futuro pra falar, ó, o Tumus foi pra lá por isso, tá ligado? Mas
eu acho que acaba criando meio que uma bagunça na cabeça do fã. Só pra gente concluir, viu, galera? Mesmo com a perda do Steve Rogers como Capitão América, do Stark como Homem de Ferro, a Marvel ainda tem muita propriedade boa nas mãos dela, né? Ela tem o Quarteto Fantástico, que é uma das principais equipes dos quadrinhos, tem os X-Men, que também é muito importante, o Homem-Aranha, que acabou reinventado, né, depois do último filme. A gente deve ver um pouco mais de elementos dos quadrinhos que cativaram a gente lá atrás do personagem agora nas telonas. Tem também a questão do Demolidor, que apareceu ali no Homem-Aranha. Eu acho que muito desse universo da Netflix, eu não sei se eles vão tornar canônico ou vão só usar os mesmos atores, o mesmo elenco, mas tem personagens muito interessantes ainda para se utilizar. Eu já vi aí gente falando que o universo Marvel acabou aí depois de Ultimato. Calma, galera, calma, que tem muito personagem que ainda não foi explorado. O Surfista Prateado, a gente não viu o Surfista Prateado ainda, mano, é um baita personagem. E eu acho que vai vir muita coisa legal aí nesse futuro. Tomara que o Kevin Feige consiga ter um tempo aí nesse retiro dele, consiga enxergar novos horizontes, porque tem muita coisa que ainda dá pra explorar dentro do MCU. Espero que ele se encontre e consiga amarrar as pontas que ele deixou lá nas séries. E você, o que está achando das atuais obras da Marvel? Deixa aqui nos comentários, não esquece de deixar também o que você espera pro futuro, né? Que personagem que ainda não apareceu nas telonas ou só teve ali alguma pequena participação que você ainda quer ver nos filmes da Marvel ou numa série, sei lá. Deixa aqui que depois a gente debate isso tudo, tá? E se você gostou desse vídeo aqui, se inscreve no canal, curte aqui embaixo, porque a gente vai fazer um outro desse modelo da DC. E lá parece que as coisas, ao contrário da Marvel, né, que deu um tempo ali meio sombrio, na DC parece que as coisas estão clareando. Eu já tô montando o roteiro desse vídeo pra vocês e deve sair em breve, tá bom? Então se você é de Cisete também e ficou aqui pra querer ver eu falar mal da Marvel, calma, que a gente vai ter um momento de exaltar a DC. E agora uma opinião polêmica antes desse vídeo. Eu acho que nesse momento a DC tá caminhando para uma coisa mais, assim, de uma coisa mais concreta do que a Marvel vê pro futuro dela. Eu acho que a DC tem uma ideia de futuro mais concreto do que a própria Marvel, até porque a Marvel acarreta esse peso de ter esses filmes tudo lá pra trás e ter que amarrar essas pontas. Então é isso, galera, dada aqui minha opinião polêmica, eu tô indo nessa. Obrigado por terem assistido esse vídeo até o final e até a próxima.